Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos no ar com o programa Escola Bíblica Dominical. Seja muito bem-vindo, obrigado por sua companhia e que Deus abençoe você e toda a sua família através desta programação. Hoje daremos início à lição do segundo trimestre de 2022 com um tema geral, os valores do Reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. E destacaremos a primeira lição com o título, o Sermão do Monte, o caráter do Reino de Deus. Para comentar a lição de hoje, contamos com a participação do evangelista irmão Alessandro Barreto. Paz do Senhor, irmão Alessandro. Paz do Senhor, pastor Nath Jackson. Do presbítero irmão Jonatas Zeder. Paz do Senhor, irmão Jonatas. Paz do Senhor, pastor Nath Jackson. E do auxiliar e professor irmão Givanildo Hermano. Paz do Senhor, irmão Givanildo. Paz do Senhor, pastor. É um prazer estar aqui mais uma vez. Nesta lição, veremos o contexto geográfico do Sermão do Monte, apontando para o seu propósito, sua estrutura e seus destinatários. Estudaremos sobre as dimensões das bem-aventuranças e, por fim, notaremos o caminho para as bem-aventuranças. Na lição desta semana, nós temos o nosso textuário. Evangelista, leia conosco, por gentileza. Pois não, pastor. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Mateus capítulo 5, versículo 11. Irmão Éder, a verdade prática desta semana. Muito bem, pastor. A verdade prática nos diz: o Sermão do Monte revela a ética do reino de Deus que forma o caráter do cristão. Para quem deseja ser chamado discípulo de Jesus, não há alternativa senão praticá-lo. Irmão Givanildo, quais os objetivos da lição desta semana? Muito bem, a lição possui 3 objetivos específicos. O primeiro é analisar a estrutura do Sermão do Monte, o segundo é correlacionar as bem-aventuranças com o caráter cristão e o terceiro é afirmar a bem-aventurança do cristão. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está escrita em Mateus, no capítulo 5, versículos do 1 ao 12. Acompanhe conosco. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Queridos irmãos, esta semana estamos estudando a lição de número 1, o Sermão do Monte, o caráter do Reino de Deus. Estamos iniciando um trimestre que estaremos abordando, o capítulo 5 ao capítulo 7 do livro de Mateus, que alguns autores chamam de a ética do reino. Nós estamos falando de ética do reino, estamos falando de um rei que governa, e vamos aprender durante esse trimestre, governa sobre toda a criação, governa sobre a igreja e governará no futuro, naquilo que a Bíblia chama de milênio. Mas esta semana nós estamos, em especial, trazendo aquela lição introdutória, de todo o conteúdo que vai ser estudado durante o nosso trimestre. E, evangelista Alessandro, o que é que a gente pode já falar ao professor que nos acompanha de maneira introdutória sobre o que esperar da lição desse trimestre? Pois não, pastor Nath Jackson. Este Sermão do Monte, chamado também de Sermão da Montanha, proferido por Jesus, é considerado por alguns teólogos como a alma do Evangelho. Há quem diga que
todo o conteúdo do Sermão do Monte é um resumo do ministério de Jesus aqui na terra e dos ensinamentos que ele passou para os seus discípulos. É chamado por alguns Sermão da Montanha, ou outros preferem Sermão do Monte. É interessante notar que dentro desse sermão, pastor Nadir Jacos, vai aparecer ali pelo menos 5 grandes conteúdos ou 5 grandes divisões, não é? Como, por exemplo, as bem-aventuranças, que aparecem dos versículos 3 ao 12. Jesus vai falar ali das beatitudes que os crentes eles podem usufruir sendo participantes ou súditos desse reino. Logo em seguida, os versículos 13 a 16, Jesus vai falar do testemunho dos crentes, usando ali a imagem do sal e da luz, como sendo luz do mundo e sal. Logo em seguida, os versículos do capítulo 5 ainda, versículo 17 ao 48, Jesus vai falar sobre o cumprimento da lei, se colocando inclusive como aquele que cumpriu e que os discípulos deveriam buscar também orientações nesses preceitos. E aí passa para o capítulo 6, não é? Que é o capítulo, logo em seguida, os versículos do 1 ao 18, onde Jesus vai falar sobre atos de justiça, não é? Dando aos seus recém-chamados discípulos e apóstolos o caminho por onde eles deveriam andar para mostrar o seu testemunho. E finalizando, o capítulo 6 agora, dos versos 19 ao capítulo 7, versículo 27, Jesus conclui com palavras de sabedoria, pastor, mostrando o que os discípulos deveriam dali para frente seguir. Concluindo essa fala, é bom dizermos que além desses 5 grandes discursos, aparece nesse sermão do monte ou da montanha o que nós chamamos das 8 beatitudes ou 8 bem-aventuranças. É a partir daí que surge, como falamos, o nome, pastor, Sermão do Monte, não é? Aí é o primeiro ponto que poderíamos dizer de relevância neste comentário. Nome, Sermão do Monte, porque Jesus fazia questão de sempre estar nos montes. Lugar estratégico, pastor, mais calmo, um pouco mais distante da população, um lugar mais tranquilo, amplo, e por isso recebe esse nome de Sermão do Monte. E é possível que este sermão aqui tenha sido ali pelas cercanias de Cafarnaum, que é um lugar estratégico onde Jesus passou muito tempo do seu ministério. Irmão Éder, estamos falando sobre o contexto do Sermão do Monte, o irmão Alessandro já deu uma excelente introdução, mas nós temos como saber o nome do monte, qual era o nome desse monte, o contexto geográfico do sermão e o propósito desse sermão. Muito bem. O sermão, ele é um sermão longo. Nós estávamos aqui nos bastidores conversando sobre isso. Provavelmente, pastor, é um sermão que não vai ser dito num único dia, né? Vamos dizer assim. Ele é um sermão que vai ser dito por certo algumas vezes. Algumas pessoas têm um probleminha com o texto de Lucas, não é? Lucas capítulo 6, versos 20 ao 49, vai tratar também dessa questão, vai falar do sermão da planície. Também nós temos Lucas 6 e 17, que vai falar que Jesus desceu. E aí nós temos em Mateus dizendo que Jesus foi para lá. Então, a ideia é que está acontecendo esse movimento de Jesus subir a montanha, descer a montanha, para fazer esse trabalho de mostrar aos discípulos como deveria ser a forma deles viverem. É claro que a gente precisa entender também, à luz daquilo que o evangelista Alessandro apontou, que Jesus está preparando os seus discípulos para serem seus discípulos mais próximos, né? É dito no versículo 1, abra sua Bíblia, né? Mateus capítulo 5, verso 1, diz assim a palavra do Senhor: Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e assentou-se e aproximaram-se deles os seus discípulos. Então, é interessante que dentre a multidão, Jesus tem um grupo seleto, e esse grupo será os discípulos, e esses discípulos precisam desses ensinamentos para poder viverem uma vida, vamos dizer assim, que agrade a Deus. O senhor usou a palavra que é a ética do reino, né? Eu acho bem interessante isso também. Então, aparentemente, essa é a ideia principal de Jesus, levar os discípulos a entenderem a sua vontade para que eles possam viver como ele vive. E falando de propósito, o propósito do sermão é realmente modelar o caráter do discípulo. A gente vai ter tempo de trabalhar no segundo e no terceiro bloco essa ideia das bem-aventuranças, que foi mencionado pelo evangelista Alessandro Barreto, e nós vamos ver que essa é a ideia de Deus. Por exemplo, você está feliz, simplesmente feliz, porque você é pobre ou humilde de espírito. E aí a gente vai ver que esse humilde de espírito tem uma relação com o reino, que diferencia totalmente da ética da época, dos fariseus e saduceus. Jesus vai falar sobre simplicidade. Eu acho que a palavra básica desse sermão é viver uma vida simples e objetiva para a glória de Deus, né? Seria mais ou menos isso. Irmão Giovanni, o que é que a gente pode comentar sobre a estrutura do sermão? Aqui nós temos aqui uma tela, né, um roteirozinho, a estrutura do sermão, o destinatário do sermão, o sermão e os súditos do reino.
Muito bem, quando nós falamos sobre a estrutura do sermão, nós vamos perceber que ele está dividido em sessões de ensino, né? Então, se você estiver com a sua Bíblia, você pode acompanhar comigo, né? O professor Alessandro evangelista já antecipou aqui, mas Jesus vai falar aqui sobre as bem-aventuranças, Jesus vai apresentar os discípulos como sal da terra e luz do mundo, Jesus vai dizer que ele é o cumprimento da lei, dos profetas, tudo isso está no capítulo 5. No capítulo 6, Jesus vai falar sobre esmolas, sobre oração, sobre o jejum, vai falar sobre o tesouro no céu, vai falar sobre os dois senhores, a solicitude da nossa vida, vai falar sobre o perigo de julgar as pessoas, sobre a bondade de Deus, sobre os dois caminhos, vai advertir sobre os falsos profetas, vai dizer quem são as pessoas que vão entrar no reino de Deus e vai falar sobre os alicerces. Então, é um sermão muito amplo, onde existe aqui vários ensinos, né, vários princípios que são estabelecidos aqui por Jesus para aqueles que desejam servi-lo, aqueles que desejam agradá-lo. Aqui é como se fosse uma espécie de um resumo de todo o ensino de Cristo, onde ele traz aqui uma espécie de uma síntese da ética do reino, do que é que Deus espera dos seus filhos, do que é que ele espera dos seus discípulos, né? E a princípio nós vamos perceber que esse sermão, ele foi dedicado aos 12, não resta dúvida disso. Ele também aplica-se àquela multidão que estava ali naquela cercania ouvindo Jesus, mas também aplica-se a cada um de nós. Glória a Deus. Então, quando nós lemos esse sermão, este extenso e tão importante sermão, nós olhamos para o passado, para a importância desses ensinos para os discípulos que estavam vivendo uma nova vida. Né? Foram chamados por Jesus e com certeza eles têm suas dúvidas. E agora, como nós devemos viver, como nós devemos proceder, o que é que nós vamos preservar da lei, que novos ensinos Jesus vai nos ensinar para nós praticarmos. Então nós olhamos para a vida dos 12, mas nós olhamos para cada um de nós. Não é? É um modelo, um padrão estabelecido por Deus, que todo aquele que deseja agradar a Deus, servir a Deus, deve olhar para este sermão e deve procurar aplicá-lo ao seu dia a dia. É interessante, se o senhor me permite, pastor. Irmão João tocou num assunto interessante, que Jesus vai realmente reorganizar essa visão de conduta. Versículo 21 do capítulo 5 é dito assim: ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo. Então, nós estamos aqui diante de um novo modelo de vida. Deus não está mais querendo apenas que alguém não faça, mas que a essência seja mudada. Então, basicamente, eu acho que seria isso. Exato. Também, não é? Ele vai corrigir até algumas práticas errôneas, né? Por causa da má interpretação da lei de Deus, por causa da tradição dos fariseus, que às vezes anulava os princípios bíblicos. Então Jesus ele vai trazer este ensino voltado muito mais para a prática da vida cristã, glória daqueles que querem agradar a Deus. E essa colocação que o senhor e o irmão Éder corroborou sobre a interpretação do Sermão do Monte, né, praticamente mostra qual é a finalidade do Sermão do Monte. Né? O destinatário é os seus discípulos e o povo, porque algumas pessoas ao longo da história e ainda hoje interpretam equivocadamente, o Sermão do Monte. Alguns chegam a dizer que o Sermão do Monte é o fundamento para o chamado Evangelho Social, o evangelista Alessandro, que foi um evangelho criado pela teologia liberal que visava exclusivamente a questão material, atender à justiça social, e esse não era o objetivo do Sermão do Monte. Alguns chegaram a dizer que o Sermão do Monte é uma exposição da lei do Antigo Testamento. Ao contrário, ela sobrepõe a lei do Antigo Testamento. Nós estamos na Nova Aliança. E outra interpretação, alguns dizem que o Sermão do Monte, como está falando da ética do reino, irmão Alessandro, não se aplica à igreja hoje, vai se aplicar exclusivamente à igreja no milênio. Então a gente percebe de que essa interpretação ela foge completamente ao sentido original do que já foi abordado aqui. Sem sombra de dúvida, pastor. Quando Jesus fala sobre este grande ensinamento chamado Sermão do Monte, ele está apontando para o presente, obviamente. Os discípulos deveriam viver naquele momento conforme aquelas instruções, e ele aponta também, claro, para um futuro, não é? Onde o seu reino vai ser estabelecido. O reino de Deus aqui deve ser entendido de um aspecto muito mais amplo.
Não é o reino de Deus apenas como a instituição ou o fundamento de uma religião, digamos assim. Não. O reino de Deus aqui é algo muito mais amplo. O autor da lição, eu penso que foi muito feliz ao apontar pelo menos 4 coisas sobre esse reino de Deus que está implantado nesse sermão. O reino de Deus através do momento da conversão, quando alguém se converte, e ali naquele coração, interiormente, é implantado um reino, e esse rei é o próprio Cristo. Logo em seguida, tem um reino através da vida desse súdito, não é? Que é quando é implantado as características do reino nesta pessoa, e aí vem a questão do testemunho, do sal, da luz, como já foi falado. Em seguida, a formação da igreja. A igreja também faz parte desse Basileia Tuteu, que é a expressão grega para o reino de Deus aqui na terra. Então, a igreja também está dentro desse reino, como sim, agora sim, instituição, como corpo de Cristo. E, por fim, a criação, a implantação, quer dizer, do reino de Deus no futuro. Aí sim, veja que para chegar no reino de Deus no futuro, no milênio, tem todo um processo. E é por isso que acredito que pode ser falado, pastor, sobre esse reino de Deus em 2 aspectos, no presente e no escatológico. Mas antes de falar sobre esse aspecto, essas diferenças aqui sobre o reino de Deus, eu penso que é importante, não é? Porque quando nós falamos sobre o reino de Deus, alguém pode dizer assim: então o reino de Deus é apenas, como o senhor falou, na perspectiva da teologia liberal, por exemplo, né? A questão social, não é? Que realmente, de alguma forma, está dentro desse grande sermão. Mas não seria o cerne, né? Exatamente. Porque se olharmos para esse sermão com mais cuidado, nós vamos ver a questão da perseguição, por exemplo. Onde é que entra aí a questão social em relação à perseguição? Não é? A perseguição é a implantação de um combate contra esse reino que foi estabelecido. Então, o reino dos céus, aqui nesse sermão, é algo muito mais amplo, não é? Como eu falei, começa no momento da conversão, pastor, estabelece-se no interior de cada pessoa, manifesta-se através da igreja e se completará de forma plena, aí sim, no futuro milenial, que vai ser algo mais na frente, com certeza, ministrado na lição. E aí a gente pode ver as dimensões, né, das bem-aventuranças na próxima tela. Isso, exato. A dimensão presente e a dimensão escatológica, né? Isso. O reino de Deus é presente na igreja, a própria oração de Jesus, o Pai Nosso, venha a nós o teu reino. O reino inicia na igreja. A igreja não é o reino de Deus. A igreja, nós somos súditos do reino, não é o reino. O reino de Deus na Bíblia, como já foi falado aqui, ele tem um sentido, Deus é rei sobre toda a criação, no sentido geral. Isso a gente pode ver segundo o livro dos Reis, capítulo 19, versículo 15, Isaías 6, versículo 5, Jeremias 46, versículo 18, Salmo 29, versículo 10, a Bíblia apresentando Deus como rei sobre toda a criação. A Bíblia também apresenta Deus como rei sobre Israel, Êxodo capítulo 15, versículo 18, Números 23, 21, Deuteronômio 33 e 5. O texto que nós citamos aqui da oração de Jesus mostra o reino de Deus, né, iniciando na igreja, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E nós temos também o que foi falado aqui, a dimensão escatológica, que é a dimensão do reino no sentido milenial. Né? E aí a Bíblia fala em Isaías 24, 28, 33, 22, Isaías 52, 7 e Zacarias 14, versículo 9. Então nós já introduzimos, falamos sobre o nome do sermão, contexto geográfico, estrutura, destinatário, súdito dos reinos, as dimensões das bem-aventuranças, dimensões presentes e futuras. A quem se destina o sermão? Como ele pode ser aplicado à nossa sociedade hoje? Mas isso é claro, nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta no seu programa Escola Bíblica Dominical, esta semana comentando a lição de número 1, que tem como título O Sermão do Monte, o caráter do reino de Deus. E neste bloco nós ficamos para comentar sobre as bem-aventuranças. Mas antes de comentar sobre as bem-aventuranças, é importante que se defina o que é de fato
bem-aventurança. O que é que a gente pode definir, irmão Alessandro, bem-aventurança? O que isso significa? Muito bem, pastor Nado Jackson. Existe uma expressão muito bonita de um autor, que eu quero citá-lo. Ele disse que ser bem-aventurado é estar feliz em meio à guerra, ou estar feliz em meio à escassez. Eu achei muito bonito isso, porque quando a gente olha para esse sermão, a gente vai ver que Jesus chama de bem-aventurados ou macários, aqueles que sofrem, por exemplo. Como é que alguém pode dizer que é bem-aventurado aquele que sofre, não é? Aqueles que, por exemplo, padecem, são bem-aventurados. Essas beatitudes, não é? Ou bem-aventuranças, são características dos súditos desse reino, não é? Ou do súdito deste reino, quer dizer. Quando Jesus começa a trazer instrução aos seus apóstolos, futuros líderes da igreja, ele já começa ensinando a ele que eles seriam felizes se tivessem estas características que serão mencionadas aqui a pouco, que são pelo menos 8 grandes características. Então, a expressão bem-aventurados vem da expressão grega macário, no singular, e macários, no plural, que é bem-aventurados. E quando Jesus fala sobre estas bem-aventuranças, pastor, ele aponta, como eu disse, para 8 características, e a primeira nos chama a atenção, porque Jesus disse que bem-aventurados são aqueles pobres de espírito. Está em Mateus capítulo 5, versículo de número 3. A expressão pobre aqui, na versão corrigida que é que a gente utiliza, talvez, pastor Nado Jackson, professor Joanildo e professor Éder, não fique muito claro para alguém o que seria pobre de espírito. E aqui entra a questão de outras versões, não é? Como, por exemplo, a expressão humildes. Existem traduções que já colocam a expressão humilde de espírito. O que seria alguém humilde de espírito? É alguém que não tem, por exemplo, um sentimento de autossuficiência. É alguém que não tem o espírito de altivez. O bem-aventurado, o humilde de espírito, é aquele que entende que tem suas limitações. Não é alguém que é altivo. Aí nos faz lembrar o que Paulo escreveu aos Filipenses quando Jesus fez. Ele se auto-esvaziou. Um rei que veio servir como servo. Aquilo ali é ser pobre de espírito, é ser humilde de espírito. A ideia aqui é o de despojar esse espírito, né? Se auto-esvaziar e dizer assim, olha, eu como súdito do reino, tenho que entender que o importante aqui não sou eu, é o rei e o reino. O reino é importante, mas eu não. Então esse primeiro aspecto, pastor, é isso, é abrir mão de si mesmo, estar servindo como súdito, entender de que esse humilde de espírito está vivendo na dependência do rei e saber de que não é nada. Volto a dizer o que está em Filipenses capítulo de número 2, quando fala do esvaziamento de Cristo, não é? A doutrina do esvaziamento ou do autoaniquilamento de Cristo. Ele se esvaziou. Então, ser pobre de espírito, a primeira bem-aventurança, e eu concluo, pastor, dizendo que eu acho bonito isso aqui. Jesus poderia usar das 8 beatitudes qualquer outra, mas ele já inicia dizendo, vocês foram escolhidos, os 12. Lembre-se, a primeira grande beatitude que vocês devem lembrar sempre é sejam humildes de espírito. Não deixe isso subir para a cabeça. Uma expressão bem nordestina, né? Achar que é o cara. Porque senão entra a síndrome de Satanás. Achar que é alguma coisa. E como disse o próprio proverbista Salomão, né? Que o orgulho e a altivez precede a queda, a ruína. Irmão Éder, nós temos a segunda bem-aventurança, diz assim, bem-aventurados os que choram. É qualquer pessoa que chora por qualquer motivo que é bem-aventurado? O que é que Jesus está tratando aí? Bem, não seria um choro qualquer, né? Porque se fosse um choro qualquer, as crianças seriam mais as bem-aventuradas, porque principalmente quando estão naquela fase infantil, né, entre seus 2 e 3 anos, que choram bastante. Não seria esse choro. Não é? É interessante, o evangelista Alessandro apontou que essas bem-aventuranças falam de uma dependência de Deus, ou uma dependência do cuidado de Deus. Os que choram aqui, pastor, são pessoas quebrantadas. E esse quebrantamento advém pelo reconhecimento de que ele não é digno de ser membro ou participante desse reino, que é muito grande. Não é? O texto de Filipenses capítulo 2, que o evangelista Alessandro citou, ele é riquíssimo, porque ele aponta para um Deus que desce e se humilha. Né? Ele se humilha tanto. Né? Vamos ler esse texto, Filipenses capítulo 2. Esse texto é apaixonante, não é? Filipenses capítulo 2, versículo de número 5. Veja o que diz as Escrituras Sagradas, não é? De sorte que haja em vós, Jesus está dizendo isso, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus,
que sendo em forma de Deus, verso 6, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E aí depois vai falar sobre como é esse estado de humilhação. O que Jesus está pedindo para os seus discípulos é que eles sejam igual a ele, nesse sentido de se humilhar diante de Deus. Então, o choro aqui, né, eu encontrei um autor que disse assim, é chorar por saber quem é. Saber que não é digno, que não é merecedor de estar onde está, ver suas fragilidades. Ele aponta até o choro de Pedro, né, em Mateus capítulo 26, versículo 75, que quando Jesus diz que Pedro vai negar e Pedro diz que não, mas quando ele nega, ele chora. E o choro de amargura é porque ele sabia que ele não deveria ter negado. Como participante do reino, ele deveria ter segurado. Mas o chorar aqui é também se tornar dependente de Deus. Então não é tristeza, não é alguém que está dizendo, eu estou triste, então eu vou chorar. Não, é alguém que sente a tristeza porque sabe que entristeceu a Deus ou ver outros entristecendo a Deus. Então eu vejo, pastor, com aquele olhar do seguinte, você olha para o mundo pecaminoso que está hoje e você se entristece com aquilo. Não é? O choro presente aqui é o quebrantamento. Bem-aventurados os mansos, Mateus 5,5. Quem são esses mansos? É aquele, falando de temperamento, daquela pessoa bem calma, que não reage a nada. Que manso é esse, irmãos? Muito bem, pastor. Nós podemos dizer que essa característica dos súditos do reino, né, independente dele ser colérico, sanguíneo, fleumático, né? Enfim. Então é o que Deus espera de cada um de nós. Nós vamos perceber nessas 8 características dessas bem-aventuranças que elas vão de encontro à lógica humana. Né? Então, a lógica humana, a sociedade, o que a mídia, por exemplo, tenta demonstrar é que feliz é aquela pessoa que está sorridente, é aquela pessoa que está sempre alegre, sorrindo, é aquela pessoa, por exemplo, que é rica, afortunada, tem muito dinheiro. E um detalhe importante dentro desse aspecto da mansidão é o que a mídia, né, principalmente aqueles filmes hollywoodianos, que ensinam as pessoas a fazerem justiça com as próprias mãos, né? Então não vamos citar nome de filmes aqui, nem de atores, nem de artistas, mas assim, a mídia, a sociedade tenta transmitir isso. Feliz é aquela pessoa vingativa, que faz justiça com as próprias mãos, que revida, que atira pedra sobre pedra. Jesus ensina exatamente o inverso. Glória a Deus. Feliz é aquela pessoa que é mansa, né? E Jesus é o maior exemplo. Mateus 11, 29, ele diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E essa mansidão também é uma das características da virtude do fruto do Espírito, né? Dentre aquelas 9 virtudes, caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então, o que é que Deus espera de nós? Que nós não venhamos revidar, né? Que nós não venhamos atirar pedra sobre pedra, que não tenha em nós aquele espírito vingativo de querer fazer justiça com as próprias mãos, mas seguir o exemplo de Jesus, sendo manso e humilde de coração. O outro fala, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, Mateus 5 e 6. Comentamos aqui a interpretação, né, equivocada de algumas pessoas que, baseado sobretudo nesse texto, vão falar de um ativismo social, de uma busca desenfreada pela justiça social. É claro que o tema justiça social, ele é tratado nas Escrituras como sendo resultado de uma lei justa, a lei do Senhor dado a Israel e a observância daqueles princípios dados por Deus a Israel, que não era apenas uma nação espiritual, era uma nação constituída, era uma sociedade e tinha a sua lei moral, tinha a sua lei civil, as leis cerimoniais. Mas no Sermão do Monte, quando falamos de fome e sede de justiça, aplicando a vida do cristão, estamos falando daquele cristão que tem sede de viver uma vida de retidão espiritual, mas não só isso, mas não conformar-se com as injustiças e opressões que prevalecem neste mundo, né, irmão Alessandro? Então, não só a necessidade de viver uma vida de retidão, mas a partir desta vida de retidão também não se conformar com as injustiças deste mundo. Perfeito, pastor. E quando o senhor fala sobre injustiças desse mundo, não tem como a gente não contextualizar o que temos visto, né, na mídia, pessoas sendo, podemos assim dizer, discriminadas, sendo esquecidas, pessoas que não
são culpadas sendo condenadas Isso. e pessoas condenadas sendo tidas como justas. E o Sermão do Monte vai nos dizer isso, olha, um súdito deste reino, ele não pode se conformar com isso, ele tem que ter fome e sede. Essa expressão fome e sede, uma linguagem que utiliza-se de uma gramática muito rica, porque ela pega o desejo. Imagine alguém que está num deserto querendo beber água, saciar a sua sede. Ou alguém que está caminhando há dias sem comer e vê uma comida. Ele tem tanto desejo de pegar aquela comida, aquela água e beber. Aí Jesus usa essa símile e diz, olha, desse mesmo jeito deve ser o súdito do reino. Ele não deve compactuar com injustiça. Porque no mundo em que vivemos, existem injustiças em todas as áreas, pastor, não é? Nós temos visto aí na questão da distribuição social, nos tribunais, não é? Nós temos visto isso no âmbito político, nós temos visto isso no âmbito de empresas. Quantas pessoas, pastor Nadir Jackson, não têm sofrido, por exemplo, intempéries, injustiças em empresas por causa de sua fé? É verdade. Por exemplo, alguém que não é crente, não gosta daquele que é, o que é que ele vai fazer? Vai cometer injustiças. E Jesus disse, olha, tenham fome e sede de justiça. Glória a Deus. Não aceitem isso. A melhor coisa é quando isso reflete na vida de um cristão, porque independente de quem seja, ele vai aplicar a justiça, ele não vai ter partidarismo. Perfeito. Não é? Porque esse aspecto aqui, ele quebra essa ideia do partidarismo. Porque eu sou amigo de fulano, eu vou priorizá-lo em detrimento de ciclano. Eu escutei uma vez uma palavra de um determinado ministro que diz assim, ele disse assim, entre instituições e pessoas, as instituições elas prevalecem. E eu parei para pensar, eu disse, é verdade. Agora, e quando aquela instituição está equivocada? A pessoa vai sofrer por isso? Será? Não é? Por exemplo, deixa eu citar aqui, um funcionário, pastor, que trabalha em uma empresa e passa do horário, por exemplo, não é? Passa do horário de trabalho, ele merece receber aquele valor. Mas eu sou crente, um exemplo, eu sou o gerente. Será que eu vou ter que priorizar a instituição em detrimento da pessoa? Aí Jesus disse, tenha fome e sede de justiça, seja justo. É o que lá Provérbios diz o seguinte, que o juiz, eu estou parafraseando o que ele diz lá no capítulo, não lembro agora o capítulo, mas ele diz assim, que do juiz se espera a justiça, a equidade, a retidão. Então, pastor, em outras palavras, esse ponto, sede e fome de justiça sejam justos, não recebam subornos, não é? Exato. Não condenem o inocente. Isso é uma característica do reino, isso é uma característica do súdito deste reino. E quando alguém olha, vai dizer, opa, esse súdito aqui é diferente. O reino dele, o rei dele é diferente do nosso. É mais ou menos por aí, pastor. É interessante, desculpa, é interessante que ele tem uma promessa. Essas bem-aventuranças, todas elas têm uma promessa. Sim. E a promessa para aqueles que têm fome e sede de justiça é que eles serão fartos. E aí sim aponta para o futuro. Glória a Deus. Porque haverá um reino cuja característica principal exatamente é a paz e a justiça. Então, quando Cristo estiver reinando, não haverá injustiça social. Verdade. Porque ele será um rei justo e essa justiça irá caracterizar o reino do Messias no futuro. Quando eu estava estudando o assunto, eu fiz uma pequena anotação, pastor, se o senhor me permite, perceber que o mundo injusto é real e trabalhar para que a justiça de Deus seja estabelecida. E aí, como súdito do reino, a minha obrigação é observar que, mesmo no mundo injusto, eu posso ser diferente. E é isso que é a lição, né? Jesus está ensinando os discípulos e a lição está ensinando para nós, alunos e professores. Embora o mundo secular, vivamos nessa dificuldade, nós precisamos entender que, como súditos do reino, nós podemos mudá-lo. E aí vai a partir da minha forma de agir, do meu momento, né? Quando a injustiça se apresentar dentro de mim, como eu vou reagir? Jesus diz assim, sinta fome e sede. Porque na hora de agir, né? E às vezes Deus dá oportunidade para isso, né? Talvez você seja um aluno e tenha problemas na universidade porque você é cristão, mas você tem fome e sede de justiça. Talvez, se Jesus não voltar, daqui a alguns anos você seja um professor. Quando for professor, aplique a justiça. Não é? É exatamente isso que Deus está dizendo. E é remar contra a maré, né? Sim, pastor. Mesmo vendo que a injustiça, ela prevalece, mas o súdito do reino, ele não pode se acomodar.
Perfeito, pastor. Ele não pode se conformar a essa situação, ele tem que remar contra a maré, mesmo tendo que empreender um esforço maior, mesmo tendo que, Aleluia. muitas vezes, não ser compreendido, né, mas ele é súdito do reino. Glória a Deus. Ele está debaixo de um governo e esse governo é a ele que ele há de prestar conta. No próximo bloco nós estaremos comentando sobre bem-aventurados os misericordiosos. Quem são os misericordiosos? Quem são os limpos de coração? Os pacificadores e os que sofrem perseguição. Mas isso é claro, nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta para o último bloco do seu programa Escola Bíblica Dominical. Esta semana, estudando a primeira lição que tem como título o Sermão do Monte, o caráter do reino de Deus. E para este bloco, nós ficamos de comentar sobre as outras 4 beatitudes. E temos aqui, irmão Alessandro, aí na tela, né? Bem-aventurados misericordiosos, Mateus 5 e 7. Quem são esses misericordiosos? Pois não, pastor Nando Jackson. A ideia de misericórdia é alguém que se coloca no lugar do outro. Não é? Há quem diga que a expressão misericórdia vem de 2 expressões gregas. Miseris, que é de miséria, e cardia, que é de coração. Há quem diga que ser misericordioso é pegar o miserável e colocar no coração dele, ou no seu coração. Ser misericordioso é olhar para o outro com compaixão, não é? E nos evangelhos, mais de 50 vezes Jesus demonstra ser misericordioso. É comum nos evangelhos aparecer a expressão, e Jesus moveu-se de íntima compaixão. E Jesus moveu-se de íntima compaixão. Então, se eu sou súdito deste rei, então eu também tenho que ser como ele é. Aparece no Novo Testamento, pastor, a expressão cristianos, 4 vezes. A expressão cristianos é a ideia de Cristo pequeno. É de onde vem a palavra cristão. 3 vezes aparece cristianos em Atos e 1 vez aparece em Pedro. Pedro disse, se você sofre como cristão, seja bem-aventurado. Então, a ideia de ser cristianos é viver como Cristo vivia. Então, se ele foi misericordioso com os homens, eu também tenho que ser. Há um texto que eu penso que se coaduna muito, está nas bem-aventuranças de Lucas. Quando Lucas está falando sobre isso, no capítulo 6 do Evangelho de Lucas, lá no versículo de número 31, porque tanto Mateus como Lucas traz as bem-aventuranças, só que Lucas de forma sinopse, né, uma forma menor. Mas no versículo 31 ele diz assim, versículo 30, e dar a qualquer que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhe tornes a pedir. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira fazê-los vós também. E se amardes aos que vos amam, de que recompensa tereis? Também os pecadores amam os que o amam. E aí ele continua falando. Então, ser misericordioso é quebrantar-se por outra pessoa. Porque se isso não for algo real em nossa vida, nós nos equiparemos aos fariseus, que tinham uma religiosidade, uma aparente, digamos assim, vida de justiça, mas que na prática não tinha. Era apenas de boca para fora, né? Ser misericordioso aqui, e por isso que eu acho muito bonito, Jesus disse assim no capítulo 5, né, de Mateus, voltando aqui para Mateus, quando está falando sobre os misericordiosos, bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Por isso que eu citei Lucas, capítulo 6, versículo 31. Fazei aos homens o que querer que eles vos façam. É um retorno, né? É um retorno. Então, pastor, ser misericordioso aqui é isso. É se colocar no outro, no lugar do outro. Sentir a dor do outro, não é? Estender as mãos. É o papel daquele samaritano que passou, veja, que passou o sacerdote, nem aí. Depois passou o levita, também nem aí. Mas o texto diz que quando passou o samaritano, ele fez 10 coisas, não vou citar as 10 aqui, mas a primeira coisa foi, colocou-se ao pé dele, se aproximou. Os outros 2 passaram de largo. Segundo, inclinou-se
procurou ver como ele estava. Depois, terceiro, atou-lhes as feridas, passou óleo, passou o azeite, passou o vinho, colocou em seu animal, levou. Isso é ser misericordioso. É dizer, talvez fosse eu que estivesse ali e eu queria que alguém fizesse comigo. Então eu vou fazer com ele o que eu queria que ele fizesse comigo. Ser misericordioso é isso. Aí Jesus disse, quem faz isso é um bem-aventurado. É interessante, pastor, que essa misericórdia não é com alguém que pode me dar um retorno. Porque o retorno da bem-aventurança, irmão Joanildo, dá a ideia de que Deus fará misericórdia a ele. Exato. Então, é uma ação minha para alguém sem... Esperar nada em troca. Isso. Eu não estou esperando que, por exemplo, eu exerça misericórdia sobre o irmão Joanildo, aí eu quero que o irmão Joanildo faça o mesmo por mim. Não é assim. É exercer misericórdia sobre alguém e esperar que Deus exerça misericórdia sobre mim. E uma coisa interessante que o irmão Alessandro citou, e até chamamos a atenção do professor, de que, embora que estejamos trabalhando especificamente o texto de Mateus 5 a 7, nós temos o mesmo sermão escrito por Lucas, né? Como já foi falado uma sinopse, lá no capítulo 6, versículos 17 ao 49. Isso. Então é importante que o professor, quando for ministrar a aula, possa também fazer esse paralelo, estar olhando lá a sinopse de Lucas, como é que Lucas traz, como é que Lucas redige sobre a mesma informação. Porque é importante, se temos dois evangelistas trabalhando o mesmo tema, é importante saber, já que eles têm objetivos diferentes, no caso Mateus é para escrever para os judeus, e Lucas, ele tem a finalidade de mostrar Jesus como filho do homem, então objetivos diferentes, ver como está a redação de cada um e fazer essa comparação para enriquecer ainda mais a lição, a abordagem da lição da escola dominical. Mas nós temos, irmão Éder, os bem-aventurados, os limpos de coração. Aí eu lhe pergunto, é possível ser limpo de coração, considerando que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus? O que é que esse texto se aplica? Em que contexto se aplica? Muito bem. Tem alguns textos que a gente vai precisar ler para compreender melhor isso, mas os limpos de coração aqui, como está aqui, fala de uma pureza que é necessário que Deus faça essa pureza, essa limpeza em mim. Eu estava, enquanto o senhor falava, eu me lembrei do Salmo 51, vamos abrir nossas Bíblias, e o versículo de número 10. Isso é Davi, depois de haver pecado junto a Betseba, e ele percebe que ele está manchado, não é? Veja o que ele diz. Salmo 51, verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Essa ideia de coração limpo fala de alma e espírito. Não é? É de onde vem, pastor, onde vem os sentimentos. E o súdito do reino, Jesus vai trabalhar isso mais na frente, né? Ele vai falar, por exemplo, sobre a intenção do olhar, a intenção do desejo. E para quem tem um coração limpo, claro, limpo pela palavra, limpo porque é um novo nascido, nós estamos falando aqui de pessoas que estão entrando no reino de Deus. Essa a maneira de viver no reino de Deus. O coração limpo fala das saídas, não é? Provérbios capítulo 4, eu também queria ler esse texto com a sua permissão. 4 e versículo 23 diz assim, Provérbios 4, 23, sobre tudo que se deve guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então, a preocupação com o coração é porque se o meu coração estiver inchado, se o meu coração estiver com ressentimentos, com sentimentos ruins, as minhas atitudes, pastor, não serão dignas do reino. Então, a preocupação de Jesus a falar, olha, bem-aventurados limpos de coração, e é interessante que os limpos de coração, eles vêm a Deus, não é isso? Mateus 5, verão a Deus, é exatamente isso. A promessa para quem tem um coração limpo é ver o Senhor, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Veja que coisa tremenda para quem tem o coração purificado, né? O coração limpo. Então, se alguém deseja ver a Deus, tem que viver em santidade, né? É alguém, professor Givanildo, que precisa viver em santidade, porque ele está diante de um rei, que é santo, e ele não vai aceitar um coração, porque diferente do farisaísmo, o professor Alessandro tocou num assunto interessante, e a gente sabe que Jesus está se contrapondo ao modelo de conduta da época. Sim. Jesus está dizendo assim, não é uma questão só de viver de aparência, é de essência. De essência, coração. É de essência. Então, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. O último texto é o Salmo 139, eu queria também ler esse texto, pastor, com a sua anuência, versículos 23 e 24. Veja o que o salmista diz. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau,
e guia-me pelo caminho eterno. O salmista está dizendo que ele não confia na sua observação. Diz assim, Senhor, eu não confio na observação que eu tenho feito no meu coração. O Senhor olhe, veja se tem alguma coisa, e se tiver, aponte o caminho correto. Então, o súdito do reino, meu Joanildo, deve pensar assim. Né? Nem toda hora a gente vai estar certo aos nossos próprios olhos. Então, o puro de coração diz, Senhor, veja como é que está o meu coração. Veja se tem alguma coisa para mudar. E se tiver, me mostra onde está. É esse tipo de súdito que o rei está procurando. É sobre esse tipo de pessoa que Jesus está falando, né? Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Pastor, me permita, o professor falando aqui, me lembrei que quando Jesus falou sobre essa questão de coração para os fariseus, ele disse, olhe, pela árvore conhecereis, pelo fruto conhecereis a árvore. Aí ele diz, aquilo que estiver no vosso coração, que estiver cheio o coração, falará a sua boca. Um súdito de que tem um coração limpo, ele não fala tudo o que quer. Isso. Ele pensa duas vezes. Exato. É por isso que Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 4, de segunda carta, ele disse, Deus dará a cada um de vocês aquilo que ele sondar dos desígnios do seu coração. Glória a Deus. Porque alguém pode fazer por fazer, mas lá dentro do coração É verdade. está sujo. E o rei vê, Aí, né? aí Deus, O rei vê. Deus vai sondar os desígnios desse coração. E se esses desígnios forem puros, aí sim haverá Glória a recompensa. Por isso que lá ele diz que verão a Deus, ou estarão diante de Deus. E uma pontuação que precisa ser colocada é que os súditos do reino só participa deste reino, só é súdito deste reino, aquele que passa pelo processo do novo nascimento. Regeneração. Exato. É uma condição. Justamente uma condição para adentrar a este reino, é participar do novo nascimento, e é na condição do novo nascimento, com a ajuda do Espírito Santo, é que o súdito do reino consegue atender Andar a com ética coração do limpo. reino. Exato. E os pacificadores, irmãos de Vandido, é aqueles que lutam pelas baleias, pelos bichos, Claro. Muito bem. Os pacificadores são aqueles que estão sempre promovendo a paz, buscando a paz, que não vivem em conflitos, em contendas, né? São aquelas pessoas que estão procurando viver em paz, em harmonia com o próximo. Pessoas que não vivem semeando contenda com os irmãos. Inclusive, nós temos um grande exemplo assim do inverso desses pacificadores, que está lá em Provérbios capítulo 6, né? A partir do versículo 16. O sábio diz que tem 6 coisas que aborrece ao Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. Aí ele começa a descrever quais são essas 6 coisas que aborrece ao Senhor. Ele começa a falar sobre os olhos altivos, língua mentirosa, a mão que derrama o sangue inocente, o coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para o mal e a testemunha falsa. E qual é aquela coisa que Deus abomina? Aquela pessoa que semeia contenda entre os irmãos. Então, o pacificador é o inverso desse que semeia contenda. Então, é aquela pessoa que está procurando a paz e a harmonia. Nós encontramos alguns exemplos maravilhosos na Bíblia. Um deles, lá no Antigo Testamento, é o exemplo de Abraão, né? Quando os pastores de Abraão e Ló estavam em contenda, Abraão, que era o líder espiritual, poderia dizer, olha, Ló, permita-me a expressão, desaparece daqui, vai-te embora com tuas vaquinhas, que eu vou estar... Não, escolhe. Diga para onde você quiser ir. Então, isso é um exemplo de pacificador, né? Nós somos irmãos, que não haja contenda. E a Bíblia nos deixa bem claro, né, que nós devemos ter essa característica de pacificador. Romanos capítulo 12, versículo de número 18, Paulo vai dizer isso, enquanto depender de nós, que nós devemos viver em paz, né, uns com os outros. Romanos capítulo de número 12, versículo de número 18. Deixa eu ler esse texto. Paulo diz assim, se for possível, porque nem sempre é possível, mas se for possível, quanto estiver em vós, ou seja, naquilo que depender de vós, tende paz com todos os homens. Então, o pacificador é aquela pessoa que está procurando sempre trazer a harmonia, trazer a paz, né? Quer seja na família, no ambiente de trabalho, quer seja na faculdade, enfim, uma pessoa que não se interessa em ver conflitos e contendas, mas está procurando sempre promover a paz. Quando eu estava estudando o assunto, pastor, se o senhor me permite, e vendo essa questão dos pacificadores, e aí a expressão é unilados. Sim. Eu me lembrei de Colossenses, capítulo 1, se você puder abrir sua Bíblia, é bom, versículo 20. Veja o que diz o texto bíblico. E que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. O ato de Jesus é um ato pacificador, porque, segundo o texto de Tiago e também a epístola de Paulo aos Efésios, nós somos inimigos de Deus.
Mas aí vem Jesus como pacificador, pega na mão do homem e consegue novamente trazê-lo para Deus. Então, o pacificador é esse, é aquele que procura unir, não é? Reconciliar. E nós temos o último ali, bem-aventurados os que sofrem perseguições. Na verdade, não é qualquer perseguição, qualquer tipo de perseguição. Há pessoas que procuram, às vezes, problemas e quando estão sendo perseguidas, diz, mas Jesus disse que bem-aventurados que sofrem perseguição. Mas o próprio contexto, se você puder abrir sua Bíblia aí, Mateus capítulo 5, versículo 10 e 11, diz assim, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós, olha o objetivo, por minha causa. Jesus está falando da perseguição daquele que é perseguido por professar a fé em Jesus. Porque ele mesmo lá na oração sacerdotal de João capítulo 17, o próprio Senhor Jesus, ele disse o seguinte, João 17, versículo 14 diz, dei-lhe a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Então, bem-aventurados os que sofrem perseguição, os que são perseguidos por amor a Cristo, por não negar a sua fé. Jesus disse, esses serão bem-aventurados e aí ele complementa ainda em Mateus, no capítulo 5, no versículo 12 diz, exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, a perseguição no contexto de profissão de fé. Prezado professor, o Sermão do Monte é a base ética do reino de Deus. Nele, constatamos o lado divino de uma atitude amorosa do cristão para com Deus, bem como para com o próximo. Se cada crente fizesse do Sermão do Monte o seu norte ético de vida, as polêmicas não teriam lugar entre nós, visto que o propósito desse sermão é que cada crente seja como Deus quer que ele seja. Que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus. Queridos irmãos, vamos orar ao Senhor, pedir a sua bênção toda especial para o início deste trimestre e também agradecer ao Senhor por este novo cenário que nós inauguramos hoje para a glória do Senhor. Temos aqui 3 comentaristas da lição e com certeza este trimestre vai ser de bênção para a vida de cada um de nós. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, te rendemos graças, Senhor, pela oportunidade que nos concede de podermos estar aqui, iniciando mais um trimestre para a glória e louvor do Teu nome. Queremos pedir uma bênção especial, Senhor, em favor de cada dirigente de escola, cada professor, cada aluno, Senhor, que neste trimestre Tu esteja abençoando os Teus filhos, derramando da Tua graça e do Teu Santo Espírito. Queremos Te render graças, Senhor, por este novo cenário que Tu proporcionaste, Senhor, ao programa da Escola Bíblica Dominical. Te agradeço, Senhor, pela vida do nosso pastor, este homem que Tu tens dado esta visão grandiosa, Senhor, de escola dominical. Continua ajudando o Teu filho, dando força, graça, saúde, vigor, firmeza. A superintendência, Senhor, da Rede Brasil de Comunicação, o evangelista Sonivaldo, toda a equipe, ó Pai, continua estendendo as Tuas mãos, abençoando. Fica conosco, em nome de Jesus, nós pedimos hoje para todos sempre. Amém. Chegamos ao final do programa de hoje, onde iniciamos a lição deste trimestre com o título Os Valores do Reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. E destacamos a primeira lição com o tema O Sermão do Monte, o caráter do Reino de Deus. Na próxima semana, estudaremos a segunda lição com o tema Sal da Terra, Luz do Mundo. E esperamos contar com sua audiência durante todo esse trimestre.
Lembrando que o programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV toda sexta às 21h30 e no sábado às 16 horas. Também está disponível no formato de podcast no Spotify e em nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Acesse o canal, se inscreva, ative o sininho e compartilhe nossa programação. Obrigado por sua companhia e até o próximo programa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todo sempre. Amém.